bem? Como é que vocês estão? Começando mais uma live diária aqui, começando mais um dia aqui das nossas lives falando sobre sono, tá? Então estou ao vivo aqui no Instagram e estou ao vivo aqui também no Facebook, tá certo? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre sono, tá? E aí daqui a pouco eu vou esperar um pouco o pessoal entrar aqui para a gente conversar um pouco sobre o tema de hoje, eu vou falar um pouco sobre sonambulismo, tá? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui. Eu queria saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá certo? Tanto no Facebook como no Instagram. Se vocês estiverem conseguindo me ver e me ouvir, dê um feedback aí para eu saber que tá tudo certo, tá? Então, tô esperando o feedback de vocês aí. O som tá bom, a imagem tá boa, pessoal do Facebook e do Instagram, pra gente começar a falar sobre o tema daqui a uns 5 minutinhos aí, tá bom? Então, alguns recados aqui para vocês, né? Como eu sempre digo aqui para vocês, a questão das lives, né? As lives acontecem aqui diariamente, né? Mais ou menos na hora do almoço. Eu tenho tentado manter, né, as lives mais ou menos uns 10, 15 minutinhos, então as lives são sempre de temas diferentes, né? Temas que eu costumo abordar aqui sempre falando sobre sono. As lives ficam disponíveis por 24 horas, tá certo? Então, quer dizer, a live de hoje vai ficar até amanhã, mais ou menos na hora do almoço, quando tiver outra live, tá? E assim a gente vai renovando as lives aí sempre com um tema diferente, tá certo? Então, as lives ficam durante 24 horas, tá? Tem algumas pessoas me perguntando, dois recados aqui, tem algumas pessoas me perguntando sobre a questão do e-book, né? Para você, o pessoal do Facebook, né, ele pode entrar no www.drjoaogarinaro.com, né, e você consegue colocar o seu e-mail e se cadastrar, né, para receber o e-book e também o nosso material com outras informações sobre sono. O e-book é uma compilação, né, dos principais passos, os primeiros passos para uma boa noite de sono, tá certo? Então, o e-book contém algumas informações, foi o e-book que eu escrevi, né, para que vocês comecem a se adaptar aos primeiros passos, né, realmente para uma boa noite de sono, tá? Eu sempre friso muito aqui na questão da mudança de hábito, mudança de comportamento, que isso é fundamental para a melhora da qualidade do sono, tá? Precisa ter isso. Usando remédio ou não para dormir, precisa ter bom hábito de sono, tá? Então o e-book ele compila isso. Então o pessoal do Facebook pode entrar pelo site e o pessoal aqui do Instagram pode ir na bio e lá tem um link, né, que você consegue se cadastrar ali para receber o e-book e também ficando na lista de e-mails você recebem outras informações também, né? Eu falo muito aqui sobre a questão da insônia, acho que é o tema que eu mais falo aqui. A insônia realmente é o distúrbio de sono mais comum, né? Então a gente sabe que mais de 40% aí da população tem pelo menos um sintoma de insônia, dorme mal. Eu consigo receber aqui muitos directs aqui todos os dias falando realmente dos problemas de sono, tá? Então, quer dizer, a insônia é muito prevalente. Eu bato muito na tecla de que você precisa de ter bons hábitos de sono para dormir bem, tá? Independentemente de tomar medicação ou não. Então é comum aquela pessoa assim, não quero tomar remédio, né? Eu quero tratar minha insônia de outra forma. Pô, precisa ter estratégia, né? Precisa ter estrutura, né? Precisa ter técnicas, precisa saber quais comportamentos vão te ajudar e quais que vão te atrapalhar. Então, assim, dormir sem medicação é possível, tá? E para aquelas pessoas também que tomam remédio, né? Se não tiver uma mudança de hábito, mudança de comportamento, né? Se não fizer toda a alteração que é necessária nos hábitos, também vai tomar o remédio, mas não vai conseguir dormir bem, tá? Então faz parte do processo da melhora de insônia, tá? Então, algumas pessoas têm me perguntado aqui sobre o seu sono ideal, né? Eu sempre comento aqui, seu sono ideal é uma comunidade fechada, né? Um curso, né, em que eu compilei todas as estratégias, né, para uma boa noite de sono, né, estruturadas, né, como você fazer o passo a passo, né, de como você conseguir dormir melhor. São turmas fechadas, a gente abre periodicamente, tá? Então é sempre importante que vocês estejam cadastrados para poderem receber as informações sobre quando a gente vai abrir novas turmas, tá certo? Segunda-feira agora, né, tem uma novidade para vocês, fazer uma live aqui que eu vou trazer uma novidade, então fiquem atentos aí na live de segunda-feira, tá? Para a gente conseguir conversar um pouco sobre essa novidade e para vocês também se cadastrem, tá? Porque isso é importante para a gente até se comunicar melhor, tá bom? Eu vou falar um pouco hoje, no tema de hoje, eu vou falar um pouco sobre sonambulismo, tá certo? É um tema que é bastante recorrente também, né? É bastante comum. Muita gente me pergunta aqui sobre sonambulismo, né? O que é, o que acontece, né? Quando a pessoa ela levanta durante a noite, né? Se pode acordar, se não pode acordar, entre outras coisas que sempre
vem aqui como pergunta. Então, optei por abordar esse tema, tá? Eu sempre falo aqui sobre insônia, né? Mas existem outras patologias do sono, outros distúrbios do sono também bastante frequentes, mas que a gente acaba não falando sobre, mas que é muito importante, tá? Então, uma das coisas que sempre perguntam aqui é sobre o sonambulismo, né? E o que é o sonambulismo, né? O sonambulismo, ele é a gente chama de parassonia, tá? As parassonias, elas são alterações comportamentais que acontecem, né, associadas ao sono ou em decorrência do sono. Então, pode ser um despertar quando você estiver, né, dormindo, ou acontecer associado ao sono. Então, isso é uma parassonia, tá? São distúrbios de comportamento, tá? Acredito que o mais comum deles realmente seja o sonambulismo, né? Então, o que acontece? A gente divide, né, o nosso sono em diversas fases, tá certo? Uma das fases dela, né, é o sono N3, que é o sono profundo, tá certo? Então, o sonambulismo, né, é uma parassonia, né, uma alteração de comportamento relacionada ao sono que acontece no sono profundo, tá? Ele emerge do sono profundo, tá? E o que acontece de fato? Antigamente, né, as pessoas achavam, né, que o sonambulismo era algo sobrenatural, ou então eles achavam que o sonambulismo era quando a pessoa atuava durante o sono, tá certo? E isso não é uma verdade, tá? Então, durante muito tempo foi visto como alguma coisa até sobrenatural, alguma coisa de cunho religioso, alguma coisa que acontecia, né, misteriosamente, ou que a pessoa atuava, né, durante o sonho, tá? Então, isso não é uma verdade, tá? A gente tem que dividir aqui as parassonias, né, como eu expliquei anteriormente, em dois grupos, tá? Existem as parassonias, né, de sono não REM, tá certo? Que são as parassonias que acontecem mais no início da noite. Existem as parassonias de sono REM, né, que acontecem mais para o final da noite, tá? O nosso sono é dividido nesses dois grupos, tá? Nessas duas fases, tá? Fase não REM e fase REM, tá certo? Então, o que acontece, né? O sonambulismo é uma parassonia que acontece em sono não REM. Então, ele não é uma vivência do próprio sono, do próprio sonho, tá certo? Não é que a pessoa ela começa a atuar durante o sonho. O sonho acontece lá para o final da noite, né, no sono REM, tá? Então, o sonambulismo é diferente, não é atuar durante o sono. Então, o que acontece geralmente, né? Como é que é o quadro clínico de uma pessoa com sonambulismo? Ela está dormindo, ela começa a dormir, ela entra no sono, ela vai aprofundando as fases de sono. E aí, geralmente, no sono profundo, tá? Ela se levanta, tá certo? Da cama e ela começa a fazer alguma atividade que pode ser tanto simples quanto complexa. Então, ela pode levantar, ela pode andar pelo quarto, tá certo? Tem pacientes que descem escada, abre porta, troca de roupa, né? Pode ter um pouquinho de vocalização, pode falar alguns sons que muitas vezes a pessoa não entende. E ela geralmente interage com o ambiente, né? Ela pode, como eu falei, abrir porta, né? Mexer em roupa, tá? Geralmente, né, o olho, né, do paciente com sonambulismo, ele está aberto, tá? Ele está geralmente aberto. Então, aquela imagem que a gente já viu até em desenho animado do sonâmbulo, tá? Com o braço esticado e de olho fechado, não é verdade, tá? Isso daí não acontece. Então, a imagem típica do sonambulismo é um paciente com os olhos abertos, tá? E interagindo com o ambiente de certa forma como se estivesse acordado, tá? A interação, né, ela não é realmente, né, como eu estou falando com vocês aqui ou como vocês estão vendo outras pessoas no trabalho, né, ou em casa mesmo, tá? Então, não é uma pessoa que está com um nível de consciência completamente normal, tá certo? Então, ela não é uma pessoa que está com um nível de consciência completamente normal, mas ela fica geralmente com os olhos abertos e interage parcialmente com o ambiente, tá? Então, isso é muito importante, tá? Algumas vezes, né, a pessoa ela pode realmente interagir de uma forma até perigosa, né, a ponto de se prejudicar. Então, muitos pacientes que têm sonambulismo acabam caindo, acabam se machucando, tá certo? Então, uma das coisas que a gente sempre costuma orientar é a proteção do ambiente, tá? Um paciente que ele tem sonambulismo, né, ele tem sempre que, né, estar acompanhado dos familiares para que ele consiga, né, ter o ambiente dele protegido, porque é um risco, né, o paciente ele cair, ele se machucar. Então é muito importante a questão da proteção do ambiente para esses pacientes, tá? A dúvida que sempre aparece, né? Eu posso acordar um sonâmbulo? Eu devo acordar um sonâmbulo? O que pode acontecer, tá? Eu já vi até relatos de pessoas dizendo que faria mal ou poderia causar, né, algum tipo de infarto ou uma morte súbita se você acordar um sonâmbulo, tá? Não existe nenhum problema propriamente você acordar uma pessoa sonâmbula, não existe um problema, tá certo? A única questão é que o sonâmbulo, ele geralmente está no estágio de consciência dele um pouco alterado, tá? Então, se você se considerar
uma pessoa, por exemplo, considera uma pessoa que ela deitou conscientemente na cama dela, tá? Ela dormiu, ela de repente é desperta, né, em um lugar diferente, por exemplo, na cozinha, sendo chacoalhada, né, alguém gritando com ela, então isso pode gerar uma reação, né, um mal-estar nela, em que ela vai ficar realmente, né, desconcertada naquele momento. Então ela pode até, né, ficar agitada, ela pode realmente não entender muito bem o que está acontecendo. Tem pessoas que choram, pessoas que ficam mais ansiosas, né? Então o problema de acordar um sonâmbulo, né, nesse momento é realmente um mal-estar emocional que vai causar naquele momento, muitas vezes vergonha, até já vi pacientes também que ficam com receio de ter um episódio, por exemplo, né, que os familiares vão ficar super assustados, e aí quando ele é desperto naquele momento, né, ele fica extremamente ansioso, tá? Fica extremamente ansioso, isso pode gerar até um sentimento ruim, né, nesse paciente. Então, o problema de acordar um sonâmbulo não é que você vai causar algum tipo de mal, do tipo infarto ou morte súbita, como eu já vi em alguns blogs por aí, tá? Mas a questão é que você causar um desconforto para aquela pessoa, tá? Então, qual que é a forma correta, assim, de você conduzir isso, né? A forma correta é você realmente falar baixo, né, com o sonâmbulo, interagir de uma forma calma, tá? E conduzir ele de volta para a cama, tá? Essa é a forma correta de você conduzir, né, um sonâmbulo quando ele, né, ele acorda durante a noite, tem um episódio sonambúlico, tá? Então é muito importante que você faça essa condução dele, né, de uma forma tranquila para que ele volte, né, para a cama e não fique realmente assustado, tá certo? Geralmente, né, uma coisa importante agora, o sonambulismo, ele costuma acontecer, ele é muito mais prevalente, ele acontece muito mais na infância, tá certo? Então é muito comum, principalmente quando a gente está falando em medicina do sono, né, na infância, né, os pacientes terem episódios de sonambulismo e isso melhorar ao longo da vida, tá certo? É muito comum. O paciente fala assim, eu tive sonambulismo na minha infância, mas depois isso melhorou, passou, tá certo? É muito comum. Então ele é muito mais prevalente na infância. E quando que volta isso, né? Na idade adulta, né, ele pode voltar e está muito relacionado aos hábitos de sono. Então, a mesma coisa que eu falo para a questão da higiene do sono para insônia é importante também nas parassonias, né, como o sonambulismo, né? Então o que acontece? Quando a gente começa a perder rotina, começa a ficar privado de sono, né, começa a ficar sem dormir, né, que tenta compensar com cafeína ou com alguma coisa que possa perturbar o seu sono, né, aumenta a chance de você ter novos episódios. Né, para vocês entenderem, o paciente que ele teve sonambulismo na infância, por exemplo, e que na adolescência, isso passou na idade adulta, né? Se ele está passando por um estresse, por exemplo, né? Está dormindo pouco, né? Que o trabalho dele está mais pesado, está mais ansioso, está com um hábito de sono ruim, os episódios de sonambulismo podem voltar na vida adulta, tá certo? Geralmente, né, eles são benignos e dependem muito de hábitos adequados de sono, tá? Então é muito importante, né, que se a pessoa está com sonambulismo, se voltou o sonambulismo, ela tem que sempre prestar atenção na rotina dela, tá? Então, coisas que podem piorar e podem voltar a fazer a pessoa ter novos episódios de sonambulismo na idade adulta são má higiene de sono, falta de rotina de sono, tá? Algumas medicações, tá? Então, é sempre importante olhar para a rotina. Se for um sonambulismo realmente a ponto de prejudicar no sentido de causar algum tipo de risco, né, ele tem que ser avaliado, né, de forma adequada, mas é sempre importante proteger o ambiente desse paciente, tá certo? Então, o sonambulismo, como eu falei, é uma parassonia, né? Acontece principalmente no início da noite, tá? A parassonia de não REM acontece no início da noite. Geralmente o paciente ele não se lembra daquilo que aconteceu, né? Ele tem uma lembrança, né, parcial, ou às vezes ele não tem lembrança, é comum o paciente não lembrar do episódio, tá? E ele sempre tem essa perda parcial de consciência. Então, o quadro clínico típico é ele descendo, né, interagindo com o ambiente, né, fazendo movimentos simples, complexos, né, pode abrir as portas, as gavetas e sempre de olhos abertos, tá? E com um nível de consciência parcial, tá? Então, como eu falei, proteção do ambiente, né, conduzir o paciente calmamente de volta para a cama, tá? Ideal é que não acorde, né? Se acordar, o paciente pode ficar mais agitado, confuso, tá? Então não é o ideal. E proteção do ambiente, tá? Para o paciente não se coloque em risco. E sempre, né, uma avaliação adequada, tá certo? Bom, eu vou... era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje, né, sobre sonambulismo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu vou responder agora. Vamos ver aqui, Facebook, Instagram.
Vamos ver aqui. Beleza. Bom, estão me perguntando aqui essa questão de acordar o sonâmbulo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, a questão de acordar o sonâmbulo, como eu falei, né, é uma questão puramente de você deixar a pessoa um pouco mais confusa, tá? Então o ideal é que você não desperte, que você conduza ele de uma forma tranquila para a cama de volta, porque uma pessoa que ela deitou na cama dela e dormiu, e de repente ela desperta num lugar aleatório, quer dizer, ela pode ficar confusa, pode ficar ansiosa, pode ficar nervosa e até envergonhada, tá? Se for uma coisa recorrente. Então o ideal é conduzir ela de uma forma tranquila para a cama, tá certo? Né, para que ela volte a dormir. Geralmente isso acontece, tá? Essa é a forma correta.